Então, chegamos na nova semana, uma semana com sol. Hoje é segunda-feira, 27 de julho de 2020. E eu quero dizer que, ao contrário de muita gente que fica se queixando da perseguição política do Bolsonaro aos seus inimigos, aqueles que são adversários que ele trata como inimigos, eu não tenho nada a reclamar das operações que a Polícia Federal faz para conter a corrupção do PT, porque o PT continua fazendo o mesmo que fez durante o seu tempo de poder federal, né? Agora apareceu uma operação da Controladoria Geral da República, que aliás aparece muito pouco no combate à corrupção, devia aparecer mais, e da Polícia Federal, né? A terceira etapa da Operação Topic, para investigar a associação entre agentes públicos e empresários do setor de locação de veículos que teriam desviado pelo menos 50 milhões de reais de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundep, que foi notícia agora, recentemente, porque o Congresso, aliás, a Câmara, agora a votação ainda vai para o Senado, derrotou de forma fragorosa o governo Bolsonaro, que queria deter, né, o envio de verbas federais para os estados, o Fundeb sendo roubado, segundo denúncia da CGU e da Polícia Federal. Esses 50 milhões do Fundeb, do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, o PNAT, a operação resultou em 12 mandados de busca e apreensão, cumpridos em Teresina, capital do Piauí, e em Brasília, a pedido da Justiça Federal do Piauí. No Piauí, a polícia fez buscas na casa do governador Wellington Dias, que é um dos personagens, digamos, um dos protagonistas deste escândalo, sendo outro protagonista importante, outra, Rejane Dias, deputada federal do PT, mulher do governador. É bom citar o que diz aqui a Polícia Federal. As ações de hoje dão continuidade às investigações formalizadas nas operações Topic e Satélites, ocorridas em agosto de 2018 e em setembro de 2019. Ou seja, é a corrupção continuada, a grande corrupção continuada. 50 milhões num estado pobre, miserável como é o Piauí, com dinheiro contado em centavos como está o Brasil nessa pandemia, com os trabalhadores perdendo emprego, é um absurdo e é uma coisa que tem que ser reprimida mesmo, seja amigo, seja inimigo do presidente da República. Ora essa, foram investigados empresários, servidores públicos estaduais envolvidos no esquema que desviava recursos públicos por contratações irregulares e com sobrepreço de serviços de transporte escolar. Foram investigados organização criminosa, corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro, crime de licitação, praticado no âmbito da Secretaria de Educação do Estado do Piauí, segundo afirmou a Polícia Federal em nota. E diz a nota, mesmo após 2 fases ostensivas da operação, o governo do Piauí mantém contatos ativos com as empresas participantes do esquema criminoso que totalizam o valor de 96 milhões e 500 mil reais celebrados entre os anos de 2019 e 2020. Então você entendeu que a coisa é muito feia, que é a corrupção grande e que é a continuidade da corrupção, é a prorrogação da continuação. É o 4º tempo da prorrogação, porque os caras não se emendam, os caras não tomam jeito. Nem com o Bolsonaro agora aderindo à grande corrupção através do Centrão. Então eu queria pedir licença a você, com toda a generosidade que você tem sempre em relação a mim, para você ouvir um texto, que não vou ler o texto inteiro, o texto até merecia ser lido inteiro, mas como eu tenho assuntos para tratar aqui, eu quero destacar, eu quero indicar a leitura do texto de Aninha Franco, na sua coluna Trilhas Frescas, no Correio da Bahia, lá de Salvador. O título do texto é Corrupção Reloaded, Reloaded, né? Quer dizer, compartilhada, né? Segundo Aninha, aspas, minha impressão é que a corrupção está reagindo depois das coisas impensáveis para ela que sofreu no Brasil.
Reagindo depois de assistir às prisões de grandes empresários de 2014. Reagindo depois de engolir as prisões dos políticos de colarinhos dourados em 2018. Reagindo depois de tudo o que viveu, chorando, jurando inocência e alegando ausência de provas. Nas últimas semanas parece ativa, vitoriosa, saudosa dos tempos em que cometia provas, atrevida como se a legião da impunidade tivesse chegado em seu socorro e os velhos tempos estivessem prontos para voltar. Estou falando da corrupção do atacado, dos grandes corruptos, porque corrupção no Brasil nem tinha hierarquia. Explico. Li no noticiário Poli, Política Policial, desta semana, um delatado desmentiu uma reunião de Marcelo Odebrecht com os ex-governadores presos do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral e Pezão, para discutir passagem de propina de Cabral para Pezão. Segundo o delatado, a reunião não aconteceu porque Marcelo só participava de reuniões para discutir propina com o presidente da República. Ah, meu amigo, veja só. Se o deletado estiver falando a verdade, troféu Braskem da propina presidencial para Marcelo. E é do reload desta corrupção que eu estou falando. Aninha está falando. E eu também. Eu também. Dos corruptos que trocam apoios políticos por obras superfaturadas. Dos que podem ameaçar a COAF, Polícia Federal e Lava Jato, que não por acaso estão sob ataque cerrado. Dos que predam o Brasil porque são incapazes de entender sua beleza absoluta, sucessores dos que saíram da Inquisição durante o período colonial para enriquecer no paraíso e voltaram para a Inquisição. Precisamos ficar prevenidos porque, se a corrupção voltar fortalecida da onde nunca pretendeu sair, não admitirá brasileiros honestos no país. A Aninha perguntou para mim, você acha que eu estou muito pessimista? Eu disse, não, Aninha. Nesse caso aí eu estou mais pessimista do que você. Aí ela me respondeu com uma frase do Joseph de Maistre, grande romancista francês da virada do século XVIII para o século XIX. Não sei o que é a vida de um patife, não o tenho sido nunca, mas a de um homem honesto é abominável. O Joseph de Maistre foi o grande mestre do Machado de Assis, do Jorge Semprún, do Albert Camus e de outros escritores da minha predileção. O seu livro clássico é Viagem em Torno do Meu Quarto, que eu li na minha adolescência em Campina Grande, graças à providência do Pedrosa, um grande livreiro que providenciava livros em alemão para Ariano Suassuna e em francês para mim. Agora, voltando ao Brasil, aliás, o Piauí também é Brasil, né? Mas voltando ao Brasil federal, ao governo federal, um grupo de bispos, arcebispos e bispos eméritos brasileiros assinou uma carta com críticas ao presidente Jair Bolsonaro. O documento foi subscrito por 152 religiosos. Deveria ter sido publicado na quarta-feira, mas foi suspenso para que o Conselho Permanente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil analise o conteúdo da carta. A carta foi obtida e publicada pela jornalista Mônica Bergamo, do jornal Folha de São Paulo. De acordo com ela, os religiosos que assinam um documento intitulado Carta ao Povo de Deus temem que a ala conservadora da CNBB impeça a sua divulgação. No texto, os bispos afirmam que o Brasil atravessa um dos momentos mais difíceis de sua história, vivendo uma tempestade perfeita e que, apesar de dolorosa, precisa ser atravessada. Segundo os bispos, a causa dessa tempestade é a combinação de uma crise de saúde sem precedentes, com um avassalador colapso da economia e com a tensão que se abate sobre os fundamentos da República, provocada em grande medida pelo presidente da República e outros setores da sociedade, resultando numa profunda crise política e de governança. O documento diz também que, ao analisar o cenário político, é possível perceber claramente a incapacidade e a inabilidade do governo federal em enfrentar essas crises. Agora, 150 bispos é um número razoável, mas eu chamo a atenção para a importância da primeira assinatura. O primeiro bispo que assina é um arcebispo emérito de São Paulo, Dom Cláudio Umes. Eu conheço o Dom Cláudio Umes desde os anos 70, quando ele era bispo de Santo André e cedia a matriz de São Bernardo para as reuniões dos metalúrgicos em greve. Aí você vai dizer, petista! Olha, muito mais petista do que Dom Cláudio Umes é o Bolsonaro e os seus discípulos favoritos, inclusive aqueles que fazem parte do gabinete do ódio lá no Palácio do Planalto. Dom Cláudio Umes é uma pessoa
importantíssima. Por que eu digo que a assinatura dele merece uma atenção? Não é porque ele foi bispo de Santo André, foi arcebispo de São Paulo, né? É cardeal, é que ele foi o cabo eleitoral que levou ao papado o argentino Bergoglio, que virou o Papa Francisco. E para isso, ele conseguiu os votos dos cardeais brasileiros, apesar de outro papável importante da época ser Dom Adilo Scherer, que o substituiu no arcebispado de São Paulo, né? Além dele, também assinaram, daqueles tempos, né, de que eu estou falando aqui, Dom Angélico Sandro Bernardino, o bispo emérito de Blumenau, né? O bispo de São Gabriel da Cachoeira, Dom Edson Tasqueto Damião, o arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, o bispo prelado emérito do Xingu, Dom Erwin Krautler, o bispo auxiliar de Belo Horizonte, Dom Joaquim Giovanni Moll, e o arcebispo de Manaus e ex-secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Leonardo Ures. A importância de Dom Cláudio Umes é da maior relevância e mostra o grande interesse e as críticas severas que o Vaticano não pode fazer através do Papa e se pronunciar através dessa carta. Seja divulgada ou não, a carta é importante e se houvesse alguém no governo que tivesse a mínima sensibilidade política, certamente esse alguém não é o Bolsonaro, ele já teria ligado mais para essa possibilidade. O pessoal do Bolsonaro está comemorando muito uma pesquisa da Paraná, do Instituto de Pesquisas Paraná, que mostra que ele chegaria ao segundo turno da eleição de 2022 se a eleição fosse hoje. Mas eu quero lembrar que essa mesma pesquisa mostra que ele tem 48% de rejeição, ou seja, não vai ser fácil ganhar o segundo turno se ele chegar mesmo. Eu quero, antes de concluir, dizer que ontem eu esqueci de uma efeméride importante, principalmente para mim que sou paraibano. No dia 27 de julho de 1930, portanto, há exatamente 90 anos, o advogado João Dantas matou o presidente da província da Paraíba e que tinha sido derrotado na eleição presidencial na chapa de Getúlio Vargas, João Pessoa. O assassinato de João Pessoa na confeitaria Glória, onde ele tinha um encontro com Agamenon Magalhães, que depois da vitória da Revolução, o cadáver de João Pessoa foi praticamente o grande motivo da Revolução de 30, né? Foi interventor em Pernambuco, um político da maior importância em Pernambuco. Então, a Paraíba, que comemorou, que festejou ontem o centenário de Celso Furtado, um dos maiores cientistas sociais do Brasil, também teve uma efeméride, os 90 anos do assassinato do seu presidente, que foi candidato a vice-presidente na chapa do Getúlio, foi derrotado, e depois o féretro percorreu o Brasil inteiro e terminou sendo o estopim que faltava para a Revolução de 30. Bom, eu vou ficando por aqui, direto ao assunto. Em pé. Só a verdade nos salvará. E a saúde também. A saúde também. Abaixo a pandemia.